Olá, estamos ao vivo com mais um programa Verdade e Expressão, diretamente dos estúdios da TV Transamérica, canal 59. Estamos ao vivo também pela internet, no Facebook, no YouTube, no Instagram da TV Transamérica e também no nosso site, o verdadeexpressão.com.br. Você pode participar conosco pelas nossas plataformas ou então também pelo nosso WhatsApp, que é o 41 99 613 3677. Dando sequência aqui à série de entrevistas com os deputados estaduais, recebo aqui hoje o deputado aí mais relevante atualmente no cenário político paranaense, terceiro mandato como presidente da Assembleia Legislativa, nosso deputado aqui, Ademar Traiano, do PSDB. Boa noite, deputado, uma honra recebê-lo aqui no programa. Boa noite, Rafael, boa noite, amigos que nos assistem nesse momento pela TV Transamérica. É uma satisfação estarmos aqui falando com você e, é claro, estou à vontade e à disposição para falarmos sobre os mais diversos temas de ordem política, de questões administrativas da Assembleia Legislativa. Antes de a gente falar aí sobre o seu trabalho, sobre os acontecimentos que nós temos aí na Assembleia e na política paranaense, falar um pouco de você que tem uma carreira política longa, mais de 37 anos na estrada, já foi prefeito de Santo Antônio do Sudoeste, prefeito, presidente da Câmara, vereador. Conta um pouco pra gente aí a sua história, como que você entrou na política, como que foi toda essa caminhada aí. Bom, a política, ela corre nas minhas veias. Eu sou filho de uma família que... Meu pai nunca foi um político que exerceu cargo com mandato, mas sempre foi um apaixonado pela vida política. E eu nasci politicamente dentro das escolas, fazendo política estudantil, bem no período da ditadura, nos anos 64, e me criei dentro de um panorama político de lideranças muito fortes da região sudoeste do Paraná, que praticamente eu fiz escola à época e fui morar na cidade de Santo Antônio do Sudoeste em 74. Eu sou nascido e criado em Francisco Beltrão e fui morar em Santo Antônio do Sudoeste. Esta cidade, ela faz divisa com a Argentina. E até o ano de 1985, nós não tínhamos o direito de eleger prefeitos, apenas elegia-se vereadores. Prefeito era nomeado. Eu cheguei em 74, na cidade, já no ano de 82, eu fui eleito o vereador mais votado do município. Até hoje tem uma marca que foi difícil de ser superada. Aí, 3 anos após a eleição de vereador, nós retomamos o direito de eleger prefeitos. Eram os 13 municípios, incluindo a capital, que à época também não elegia prefeito, foi o então ex-governador e ex-prefeito Requião, elegeu-se no mesmo período que eu fui eleito, e à época o governador era o José Richa, pai, que fez os 13 pontos no Paraná. Eram 13 cidades que não tinham o direito de eleger prefeito. Eu fui prefeito por apenas 3 anos, enquanto os demais foram prefeitos por 6 anos. Então eu tive um mandato de 3 anos de vereador e 3 anos de prefeito. Fui presidente da Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná também, e deixei a prefeitura, e 1 ano após eu deixar a prefeitura, eu saí candidato a deputado estadual, já estou cumprindo, exercendo o meu 8º mandato de deputado estadual. Já você se reportou, como presidente da Assembleia, já estou indo para o 5º ano, são 3 eleições de presidente da Assembleia, e devo completar no final deste mandato aqui 38 anos de vida pública, de eleições consecutivas. Então, acho que é uma carreira pública brilhante. Você nunca perdeu uma eleição? Nunca perdi eleição. Aliás, se eu contabilizar todas as eleições que eu disputei de presidente de Câmara,
de presidente da Assembleia, dos mandatos que eu exerci, já chego à casa de 15 eleições disputadas. E, claro, todas elas, graças a Deus, saí vencedor. E daquela época que você foi presidente da Câmara, prefeito, que era uma situação política no país, para hoje, o que você pode falar em termos de mudança, tanto no aspecto positivo quanto no aspecto negativo? A mudança é radical, né? Claro que quando eu fui prefeito 30 anos atrás, a economia estava acelerada. Recursos financeiros existiam de toda ordem. Era um novo momento, o Brasil em franco crescimento, e até porque também já o regime militar deixava de exercer os cargos públicos e o movimento de amor à pátria era bem diferenciado dos dias de hoje. Até nas questões de gestão pública. Você não tinha, à época, toda essa inserção de ingerência de tribunais de contas, de Ministério Público, era muito diferente. Dinheiro você tinha com a maior facilidade. Eu lembro-me que, como prefeito, eu vim aqui na capital buscar dinheiro para pagar 13º da prefeitura via Casa Civil. Era uma facilidade tremenda. Hoje não, hoje você tem todo um regramento e uma ingerência até de ordem dos órgãos de fiscalização, tais como, principalmente, Ministério Público, que hoje interfere muito nas gestões municipais. Eu sempre afirmo, onde eu vou dar entrevista, e tenho muito respeito à instituição Ministério Público. Agora, os exageros estão acontecendo. Hoje você tem uma dificuldade tremenda de encontrar um bom gestor no interior para ser prefeito. Um homem de bem, que tenha patrimônio, porque cada promotor no interior do Paraná é uma instituição. Não há uma regra uniforme para o processo de fiscalização. Cada um interpreta a lei como quer e aplica como quer. E os prefeitos hoje praticamente não têm mais tranquilidade na gestão. Tudo é motivo, né, para uma possibilidade de ação de improbidade administrativa. Então, é demais o exagero e é claro que a realidade é outra hoje. Eu não sou contra o processo de fiscalização. Acho que o dinheiro público tem que ser administrado com zelo, mas há muitos exageros e a política está sofrendo com isso. Claro, nós vivemos um momento em que a política nacional ela praticamente foi demonizada. Então, hoje você não encontra mais pessoas com qualidade. Eu tenho que dizer isso com muita propriedade, porque eu sou de uma outra época como político. É muito difícil hoje você buscar um homem que queira se inserir no processo político, porque e diante dessa situação que eu afirmei aqui, desse processo de fiscalização intensa que exerce o Ministério Público de investigação, qualquer coisa é motivo para uma ação e os bens muitas vezes já acabam sendo bloqueados. Então, o momento é outro, é uma outra realidade. É claro que nós avançamos, o processo de fiscalização é um processo natural, a lei de responsabilidade que foi instituída ainda à época do Fernando Henrique Cardoso, é um grande avanço para o processo de fiscalização, limita os chefes de executivo para agir de determinadas formas, mas é um avanço, não há como contestar. Na época nós não tínhamos nada disso, né? Apenas as câmaras de vereadores é que praticamente se insurgiam contra a administração municipal. Então é um novo momento. O Brasil foi passado a limpo e o processo hoje de fiscalização, não apenas dos órgãos de fiscalização, mas a própria sociedade organizada, a imprensa tem um poder muito forte no contexto político e acaba, enfim, influenciando muito nessa atividade.
Agora, essa situação que você mencionou do Ministério Público, esse excesso, você, na sua opinião, você acha que teria que ter alguma legislação regulamentando isso? A gente tem a questão da lei de abuso de autoridade que está tramitando lá no Congresso. Qual, na sua visão, pela experiência que você tem, qual que seria o caminho para tentar ponderar? É necessário a fiscalização? Mas ela também não pode ser em excesso a ponto de inviabilizar a gestão, né? É necessária a fiscalização, não sou contra e respeito, reafirmo aqui, a instituição, o Ministério Público. O que eu acho, e eu sempre discuto isso, né, com o Procurador-Geral, que é meu amigo, é de que deveriam estabelecer uma regra uniforme para a aplicação da lei, né? Por quê? As atividades de um prefeito, de um gestor, não foge à regra, ele tem que hoje cumprir aquilo que a legislação determina. Mas lá na base, o Ministério Público, cada promotor tem um entendimento da lei e ele aplica como quer. Não há uma regra uniforme para aplicar, né, em relação às ações administrativas. E o que prevalece é a autonomia do promotor. Há um critério, né, na legislação do Ministério Público, na lei orgânica deles, de que o promotor tem autonomia e, portanto, ele não tem a obrigação de seguir uma norma estabelecida pelo próprio procurador do Estado. Então, é isso que cria uma certa dificuldade na condução de ações administrativas. Isso não é só com os prefeitos, sabe? Isso acontece também com a própria Assembleia. Há muitos exageros. Eu acho que isso tem que ser, sim, ponderado. Eu não sou contra o processo de fiscalização, acho que deve existir, tem que existir, mas os excessos não podem prevalecer. Acho que a lei agora, instituída no Brasil e votada lá no Congresso e com os vetos que foram derrubados, eu não vejo que isso possa prejudicar a atividade do órgão fiscalizador. Só tem que ter mais critério, porque se o exagero acontecer, ele pode ser punido. Eu acho que também aquele que aplica ou investiga, ele também não pode fugir à regra. A Constituição é muito clara, todos são iguais perante a lei. E, infelizmente, hoje, lá, tanto na esfera do Ministério Público quanto do Poder Judiciário, eles estão imunes à lei. Eles aplicam a forma como querem e, muitas vezes, o político sequer tem o direito da sua autodefesa, porque ele é escrachado, ele é desmoralizado, porque a notícia negativa é que prevalece, né? Os meios de comunicação, muitas vezes, se valem da notícia, porque é o que vende, na verdade, é a notícia negativa. A notícia boa não vende. Então, é um caso muito sério. E nós que vivemos nessa vida política, a gente sabe o quanto a gente sofre. Você tem família, muitas vezes um fato que é denunciado agora, daqui a 10 anos, ele acaba, o cidadão sendo inocentado. E aí você não recupera mais esse passado. Até nessa linha de raciocínio que você estava desenvolvendo, a gente teve, nessas últimas eleições, o problema da criminalização do político, da política. E isso levou à eleição de figuras que não estão no meio da política, que não têm experiência. Nesse pouco tempo aí que você está vivenciando, aí, do começo do ano para cá, você vê que algumas dessas figuras já estão mostrando dificuldade aí no trato com a articulação com a coisa pública. Como que você vê, qual que vai ser o resultado disso, na sua opinião? Você acha que para o pleito do ano que vem, em 2022, a população deve refletir melhor, ou você acha que vai ter mais essa tendência aí de candidatos outsider, que a gente costuma falar? Eu acho que o nosso eleitor é imediatista. Ele pensa apenas no momento. E, lamentavelmente, diante de fatos que aconteceram, a indignação é tão grande, que o eleitor foi lá e protestou, votou em quem ele achava que devia votar.
não olhou a qualidade do político, na maioria deles. Claro, eu não sou a favor de ficar defendendo aqueles que usam o poder público para ser lucropretário e, enfim, crescer e enriquecer com o dinheiro público. Sou totalmente contra. Agora, o que ocorreu nessas últimas eleições é o voto aleatório, protesto. Vamos citar o caso do Tiririca. É uma vergonha para o Congresso Nacional, para a Câmara Federal. Mas o povo vota. E daí não tem o direito de cobrar também do político, porque ele escolhe aleatoriamente, lá protesta, vota em quem ele acha melhor. Eu vou votar no Tiririca porque os demais não prestam. Não. Nós temos políticos bons também dentro do contexto político. Agora não pode generalizar, colocar todo mundo na vala comum. E é o que aconteceu nessas eleições. Eu mesmo tenho uma história política de 38 anos já quase. E fui extremamente crucificado durante 4 anos aqui. Até hoje nada aconteceu em relação ao meu nome. Tinha uma eleição que eu imaginava fazer 100 mil votos. Fui extremamente prejudicado. Cheguei a 43 mil votos apenas. Enquanto alguém que fica lá na mídia social fazendo toda aquela artimanha de, enfim, de convencimento, um humorista, aquele que vai para a mídia social, apresenta a possibilidade de uma arma, de mostrar uma arma, esse recebeu o voto. Porque o povo acha que o cidadão eleito no dia seguinte está resolvendo o assunto, e não é assim. As amarras da legislação, do poder público, é algo que precisa compreender. É só o tempo que te profissionaliza e te ensina a tomar decisões na vida política. Como eu reafirmo aqui, repito, é bom oxigenar. A mudança, ela é boa, mas aqueles que chegam momentaneamente levam muito tempo para aprender e poder alicerçar o seu nome na estrutura política. E é por isso que as mudanças, vota para mudar, mas depois não muda. As coisas continuam, lamentavelmente, muitas vezes da mesma forma, porque não há qualidade. Agora você falou uma coisa importante, que é a questão da articulação. Você na condição de presidente, como que é esse diálogo com a base do governo e o diálogo com a oposição? Você já teve alguns momentos ali na Assembleia que teve que, digamos, mediar aí conflitos. Como que é toda essa articulação, toda essa mediação aí que um presidente de Assembleia faz? É só o tempo que te ensina a tomar decisões. Eu estou dentro da Assembleia já há 29 anos, com mandato, é praticamente uma vida dentro da Assembleia. Eu fui oposição por 12 anos ao governo Requião. Estou praticamente hoje alinhado a governo já por 4 legislaturas, 5 legislaturas, vai completar agora. E é claro que eu conheço os dois lados da moeda, sabe? O político tem que saber ouvir. Essa é a melhor virtude e a melhor qualidade. E nunca querer usar da tua estrutura para denegrir ou destruir a imagem, mesmo daqueles que sejam oposição. Eu, graças a Deus, tenho uma imagem dentro do Poder Legislativo que eu construí ao longo do tempo e como grande marca minha é cumprir com a palavra. Não precisa escrever aquilo que eu combinar, eu cumpro. Então, eu tenho esta marca dentro do Poder Legislativo. Graças a Deus, gosto do conceito, tanto com os deputados da base do governo quanto da oposição, porque eu atuo como magistrado. Dentro e na condução das sessões legislativas, eu ajo como magistrado. Nós temos a nossa Bíblia, que é o regimento interno. Ela vale tanto para quem é da base do governo, quanto para quem é oposição. E eu não fico jamais protegendo este ou aquele. Eu procuro agir com aquilo que o regimento interno estabelece, nas questões de ordens. Eu respondo a questão de ordem imediatamente, seja ela para atender ou para não satisfazer aquele que está fazendo a questão de ordem. Agora, falar de alguns casos concretos, por exemplo, a situação da escola sem partido.
Você teve aí algumas sessões aí que foram meio tumultuadas, até teve que mandar, de repente, retirar ali determinado protestante e tal. Como que foi a condução desse tema aí? O importante é o seguinte, eu entendo que respeito à autoridade é fundamental. Se você não se impor, você também não goza do respeito. A Assembleia Legislativa, aqueles que estão lá, os deputados eleitos, eles vieram porque os seus eleitores votaram e deram a ele a legitimidade de exercer o mandato legislativo. Tanto vale para quem é da oposição quanto é para quem é da base do governo. E o direito de expressão do parlamentar tem que ser respeitado. Eu não aceito a agressão por parte de quem está nas galerias, ofensa aos deputados, não interessa de que partido ele é, mas quando ele está na tribuna ele tem que ser respeitado, porque a democracia é feita desta forma. E eu procuro agir com toda a energia possível, com autoridade em relação àqueles que vêm para tumultuar as sessões legislativas. Há um movimento organizado sempre, e a gente conhece, praticamente são sempre os mesmos que vão à Assembleia, vivem exclusivamente, imagino até de mesadas, ou das estruturas de sindicato, e nós conhecemos as pessoas. E eles vêm com o objetivo de fazer com que as sessões não possam acontecer. E eu exerço a minha autoridade, enquanto eu for presidente, eu jamais vou deixar de exercer desta forma, porque eu entendo que respeito é bom, e eu respeito quem está nas galerias, sempre procuro conversar, dizer a todos aqueles que vêm à sessão, de que eu os recebo de forma respeitosa, mas exijo também o respeito a quem está falando na tribuna. E se precisar retirar das galerias, eu retiro mesmo, sem nenhum temor. É a única forma de pacificar muitas vezes esse movimento agressivo que ocorre nas galerias. Agora, um outro tema sensível foi a questão da database, que houve uma negociação muito grande entre governo, até o próprio deputado estadual Rosenbach, que esteve aqui semana passada, comentou isso. E é uma questão que vai rotineiramente volta lá esse tema para vocês analisarem. Como que está isso daí? Qual que é o futuro disso daí? A database, pelo menos nesse ano, é caso encerrado, não há mais o que discutir. O governo tem a leitura das dificuldades econômicas que o governo tem, fez um processo de negociação, chegou aonde ele poderia chegar, são orçamentos independentes, o orçamento da Assembleia é independente, porque a Constituição estabelece os percentuais aos poderes, como também estabelece percentual ao Tribunal de Justiça e ao Ministério Público. Há uma discussão muito ampla em relação a esse tema, há os que discordam desse repasse aos poderes, mas são harmônicos e independentes. Aquilo que se tem é algo que está estabelecido na Constituição e é votado no plenário da Assembleia quando o governo encaminha a lei de diretrizes orçamentárias que fixa os percentuais aos poderes. Quem pode alterar é o próprio deputado, é o próprio parlamento. Mas esse ano houve uma construção feita entre os poderes, onde, na verdade, o governo acabou tendo uma redução de remessa, de repasse para os poderes considerável e manteve-se os percentuais. E também discutimos nesse processo a questão da database. Foi tudo no entendimento. O governo não queria que votasse enquanto não ajustasse os percentuais do Poder Executivo. E eu mesmo dei entrevista dizendo que enquanto não definisse os percentuais dos funcionários do Executivo, eu não colocaria na pauta as mensagens dos demais poderes, e cumpri. Uma vez resolvido o problema da database do Poder Executivo, aí cada poder aplicou a sua database dentro dos parâmetros da legislação federal e votamos. O caso está encerrado porque os poderes têm independência e já têm provisionado os seus valores financeiros para os funcionários que fazem parte dos poderes. Então esse assunto, nesse ano pelo menos, está encerrado. Agora,
O governador Ratinho, ele estabeleceu uma política salarial para os próximos 3 anos que virão ainda do seu governo. Então, praticamente está fixado o que ele vai dar de reposição salarial aos servidores, ao contrário dos poderes que anualmente precisa fazer nessa reposição. E no caso da reforma administrativa, a gente teve a primeira parte que foi aprovada, que foi a questão da diminuição de secretarias, e agora já está na segunda fase ali, está tramitando na Assembleia. Você tem como detalhar como que está isso? Na verdade, a segunda fase administrativa, ela é um ajuste daquilo que foi encaminhado na primeira fase. São adequações. O governo está fazendo algumas junções de autarquias e secretarias, incorporando uma na outra, e está em processo final. Eu acredito que eu devo pautar isso também já rapidamente. O momento exige do governante esse tipo de medida. Nós temos estruturas governamentais sucateadas, deficitárias, dando prejuízo, e elas não podem ser mantidas. E o governo está correto nessa decisão. É claro que há sempre o corporativismo de algumas instituições, entidades ou autarquias que estão sendo incorporadas a outra. E essa movimentação é normal, nós estamos acostumados a esse tipo de movimento dentro das galerias da Assembleia. Mas não há outro caminho, até por questão de sobrevivência do servidor. Hoje, eu tenho a seguinte leitura: com a crise que nós estamos vivendo de emprego, imagino hoje que nós tenhamos aí de 12 a 14 milhões de desempregados. Quem tem um cargo garantido não pode ficar imaginando ter aumento salarial anualmente. É sério o problema. Se ele puder garantir o seu emprego, ele tem que rezar a Deus, porque em outros estados da federação hoje não se recebe sequer o 13º é parcelado, o salário em muitos estados é parcelado, aqui no Paraná se paga em dia. Então tem que ter essa compreensão. É claro que se pudéssemos dar aí uma reposição salarial anualmente dentro dos percentuais estabelecidos pela legislação, beleza, mas o momento não dá, não tem condições para atender na plenitude o que desejam os servidores. Você acredita que hoje a situação financeira do estado do Paraná se deve muito por conta daquela medida em 2015, da questão da Previdência lá, que foi mexido no valor lá para se readequar aí as contas do estado? Aquela medida foi fundamental para citar o estado da maneira como está hoje, ou você acredita outros fatores? Se nós não tivéssemos tomado aquela medida corajosa em 2015, aliás, eu estava iniciando o meu primeiro mês como presidente da Assembleia, o estado do Paraná hoje, quem sabe, pudesse ser um Minas Gerais, um Rio Grande do Sul, ou Rio de Janeiro. Essa é a verdade. Eu conheci os números do estado naquela época, quando tomamos aquela decisão dura, incompreendida, porque a grande mídia vendeu à opinião pública algo que não era verdade. E somou-se, enfim, a manifestação dos sindicatos. E eu não quero, de forma alguma, aqui condenar a mídia como um todo, mas nós sabemos quem foi, que deu todo o apoio total e integral. E é claro que isso acabou criando-se uma comoção no Paraná, porque vendia-se a ideia de que o governo estava invadindo aquilo que era de direito do servidor, tomando o dinheiro da Previdência, cortando determinadas coisas que era de direito. A Previdência continua igual, não mudou em nada. Os 8 bilhões de reais está lá investido. Aliás, a Previdência do Paraná é uma das melhores do Brasil ainda. É claro que teremos muita dificuldade no futuro se não fizermos aí a revisão também. Há algumas mudanças que têm que ocorrer ainda nesse contexto. Por exemplo, os inativos em todos os estados recolhem hoje 14% da parte do inativo, do funcionário. E o estado também tem a sua contrapartida. Aqui no Paraná recolhe-se apenas 11%. Este percentual tem uma influência enorme no custo da Previdência. Agora, politicamente,
quando você vai tomar uma decisão dessa natureza, é claro, há uma mobilização enorme contra esse tipo de... Mas não há mais como, tem que se adequar. É uma realidade, o Brasil não tem condições de sustentar, né, porque nós vamos ter daqui poucos anos um número muito superior de pessoas acima de 60 anos de idade do que os jovens. O país está caminhando para isso. E se você não rever o plano de previdência, você não consegue pagar essa conta. Não há mais condições. Então, o que é passado, mas daqui para frente tem que se repensar tudo. Além de acabar com os privilégios de aposentadorias, né, astronômicas, como existem hoje, o cidadão que entra hoje tem que também fazer a sua poupança privada. Isso é fundamental. Só para você ter compreensão, muitos acham que os deputados aqui no Paraná têm aposentadoria. Nós não temos aposentadoria. Eu sou deputado há 28 anos, tenho 38 anos de vida pública e me aposentei pelo INSS, que eu recolhi durante todo esse tempo. E a grande maioria da sociedade imagina que o deputado tem aposentadoria aqui no Paraná. Aqui acabou em 1990 a aposentadoria. De lá para cá, nenhum deputado mais tem direito a se aposentar. A gente está falando muito da questão do enxugamento da máquina pública, cortar despesas, e uma outra situação que está na pauta é a questão da licença-prêmio. Qual que é a sua opinião? Como que deve tramitar isso daí? Olha, eu entendo de que a licença-prêmio é um benefício que se concedeu aos servidores públicos no passado, numa outra realidade. Direitos adquiridos pelos servidores do passado, eu acho que até tem que se preservar. Mas a partir de agora, o servidor que ingresse através de concurso público no Estado, ele tem que ter já a compreensão de que ele não terá mais esses direitos. Como não se tem direito na iniciativa privada. Essas coisas de quinquênio, de licença-prêmio. Olha, na iniciativa privada, você não tem o direito de tirar 4 ou 5 meses, 6 meses de licença-prêmio depois de um determinado tempo de serviço. No Estado tem. Então, essas benesses que acabaram corroendo os orçamentos de estados e do próprio país. São benesses que se deu em outras oportunidades e que a economia hoje já não absorve mais isso. Então, nós precisamos sim votar essa matéria. Eu imagino que eu devo pautar esta matéria ainda dentro de uns 10 dias. Há uma resistência, porque nós temos hoje dentro da Assembleia Legislativa um grande número de deputados que vieram da área policial, servidores públicos, que defendem o servidor e que têm posição contrária. Mas o governo não tem outro caminho a não ser tomar essa iniciativa. Isso custa hoje, para o Estado, 380 milhões mês, ano. Custa. O Estado do Paraná, se for pagar essas licenças aí, que o cidadão tem direito e não tirou, porque ele deveria, a lei diz que ele deve. As vencidas. A lei diz que ele deve tirar, e ele não tirou. Hoje dá um déficit no Estado de 3 bilhões e pouco de reais. Um déficit futuro. Se o Estado reconhecer isso, isso vai ter reflexo lá na frente. O Estado terá que pagar. Então, essa polêmica, ela está sendo, na verdade, fruto de uma discussão muito ampla dentro da Assembleia. Até acho que o governo, para aprovar essa matéria, terá uma dificuldade, um número bem reduzido. Vai ser apertada a votação? Votação apertada. Eu acredito que deva ser mais ou menos nessa linha aí. Mas não há outro caminho a não ser também tomar essa decisão. E o diálogo você falou aí das várias entidades de classe, como que é esse diálogo aí? Principalmente os professores aí, que geralmente é a classe que mais reivindica ali dentro. Olha, isso é permanente, né? A Assembleia é o fórum das grandes discussões do Estado do Paraná. Eu sempre afirmo, uso uma expressão, que ela é a caixa de ressonância da sociedade. Tudo acontece via Poder Legislativo. Às vezes se dá pouco valor ao Poder Legislativo, mas
quem dá todo o regramento para as decisões governamentais é o Poder Legislativo. É lá que se escreve as leis, é lá que se estabelece os parâmetros de negociação, com a sociedade organizada. E, enfim, a APP, que é uma entidade ligada aos professores, é muito organizada, tem orçamento, e é quem mobiliza, na verdade, é o grande sindicato do Paraná que faz esse processo de mobilização, né? E toda a movimentação dentro da Assembleia, nas galerias, normalmente acontece via APP, que ideologicamente tinha uma relação, e tem ainda, com a esquerda, com o PT, como também tem outros sindicatos e tiveram muitos benefícios no passado, né? Os sindicatos valiam-se de toda uma política estabelecida pelo PT, de liberação de recursos financeiros para a manutenção dessas estruturas. Quer dizer, eles têm condição de fazer esse movimento. Hoje já estão mais limitados. Então, esse processo de negociação acontece praticamente todos os dias. Você sempre tem um leão para matar por dia dentro da Assembleia. Não há outra forma. A casa é parlamento, onde você conversa, dialoga, né? Tem que ouvir e encontrar soluções. Isso cotidianamente acontece. Tem um projeto de lei que você apresentou em março, gostaria que você comentasse, que é a questão do detector de metal nas escolas estaduais. O primeiro motivo disso daí e como que está a tramitação? Bom, o motivo disso, na verdade, foi em função daquela invasão a uma escola no estado de São Paulo, não estou lembrado o nome da cidade agora, mas que acabaram matando muitos jovens lá, que foi uma tragédia. E não só o caso de lá, a gente vê pela televisão, hoje virou praticamente uma rotina no mundo. Eu entendo de que você só consegue manter, né, essa tranquilidade dentro de um estabelecimento de ensino se você colocar lá, disponibilizar um detector de metal. Porque as estruturas são muito grandes, você tem que focar a entrada só num determinado local. Ter lá um policial presente não significa dizer da garantia, porque transita todo mundo, entra da forma como quer. Os alunos entravam armados. Se você não tiver um detector de metal para checar e um policial permanente, ao aferir que essa pessoa está armada, ele automaticamente vai desarmar. Então, o meu objetivo era esse. Agora, claro que um projeto dessa natureza influencia em custos financeiros para o Estado. E o poder do legislador, ele tem limitações, né? A Constituição praticamente assegura todo o direito ao poder executivo, quando versa sobre matéria financeira. E uma matéria dessa natureza, é claro, vai ter implicações financeiras. Entende-se de que o legislador não pode apresentar esse tipo de projeto. Mas, de qualquer forma, eu apresentei com uma forma de sugestão ao próprio governador, disse a ele que talvez ele pudesse implantar um projeto piloto para experimentar, fazer um experimento, pegar aqui na capital, quem sabe as escolas com maior problema, e montar um projeto piloto para que possa, enfim, dar uma certa tranquilidade, né, tanto a professores quanto aos alunos que frequentam as escolas. Legal. Agora, a Assembleia, voltando um pouco lá atrás, antes até de você assumir a presidência, ela passou por um escândalo bem grande na questão dos diários secretos. E de lá para cá, houve uma mudança bem drástica, principalmente no que se refere à questão da transparência. Gostaria que você comentasse todo esse desenvolvimento que houve. Hoje, por exemplo, você tem acesso fácil aí aos documentos, informações pelo site da Assembleia. Até o diretor legislativo veio aqui, o Giliardi, explicou bem isso. Você tem transmissão ao vivo aí das sessões. Gostaria que você comentasse toda essa, digamos assim, essa melhora, esse progresso que houve na Assembleia Legislativa do Paraná. Nós passamos sim por um processo de evolução na área de transparência enorme. Nós vivemos um drama, eu faço parte daquele período quando houve a invasão do Ministério Público, pelo Ministério Público da Assembleia, onde levaram praticamente todos os computadores, documentos e com os famosos diários secretos.
discute-se a legalidade da invasão. Isso é uma questão a ser discutida, porque como poder só poderia autorizar a invasão da Assembleia um desembargador ou o presidente do Tribunal de Justiça. À época, a invasão aconteceu por ordem de um juiz de primeiro grau. Então, essa questão da legalidade discute-se até hoje, se foi correta ou não foi. Agora, serviu sim para aprimorar, né, a gestão administrativa da Assembleia. Isso é uma verdade. A sociedade cobra, a imprensa cobra muito, né, o Ministério Público também permanentemente está cobrando da Assembleia e, enfim, de todos os poderes constituídos, e a partir daí iniciou-se um processo de avanços. Nós aprimoramos nesses últimos 4 anos e meio, fizemos uma verdadeira revolução. Hoje a Assembleia, na minha visão, e agora mesmo na última quinta ou sexta-feira, esteve lá um professor da Universidade Federal, que é mestre pela Unicamp, doutor Sérgio, né? Braga, do Sérgio Braga. Sérgio Braga, que é a maior autoridade nesta área. E ele disse lá com todas as letras de que a Assembleia do Paraná está entre as 3 melhores do Brasil, pela facilidade de acesso às informações, à transparência, os projetos que nós temos, né, de cidadania. Nós temos projetos que nós implantamos que teve premiação nacional reconhecida em todo o Brasil. A nossa diretora de comunicação vai dar palestra, o próprio Diliardi, doutor Diliardi, uma turma jovem, inovadora, dentro de princípios diferenciados, que mudaram a cara da Assembleia. Hoje você tem a transmissão de tudo lá dentro da Assembleia, pelo Instagram, Facebook, YouTube, a própria televisão. Você tem acesso a tudo, nós transmitimos isso permanentemente, desde as reuniões de comissões permanentes. Então, é um grande avanço, né? O nosso projeto que nós lançamos lá, o Parlamento Universitário, Geração Atitude, projetos premiados nacionalmente, trazendo para dentro da Assembleia o Grupo Eureka, proferindo aulas para o Enem, lotando o plenário da Assembleia, 500, 600 jovens lá, fora aqueles que ficam dentro das escolas, acompanhando as aulas. Quer dizer, nós democratizamos a Assembleia. A Assembleia hoje, graças a Deus, tem um rigor em toda a contratação. Nós devolvemos anualmente em torno de 250, 280 milhões de reais para o governo, cumprimos com aquilo que é nosso dever. Então, um tema relevante, qual que é a arrecadação hoje da Assembleia, no último ano, aí, quanto que arrecadou e quanto que foi devolvido para o governo do Estado? Bom, o que manda o nosso percentual de repasse para a Assembleia, nós temos 5,1%, é o nosso percentual. Desse 5,1%, 1,9% vai ao Tribunal de Contas, 3,1% fica para a Assembleia. Isso significa dizer que nós temos um orçamento anual na ordem de 700 milhões de reais. Desses 700 milhões de reais, gasta-se aproximadamente em torno de 450 milhões, com pagamento dos senhores deputados, servidores, tanto os efetivos quanto comissionados, enfim, com a gestão da casa, né, permanente. E nós devolvemos normalmente 250 milhões para o governo todos os anos. Então, a Assembleia, apesar da cobrança de redução de percentual, ela cumpre com o seu papel. A Assembleia é uma das poucas do Brasil que devolve recursos para o governo. Agora mesmo o governo vai fazer um programa, vai lançar um programa para os municípios do Paraná, que 70% dos recursos desse programa serão oriundos de recursos que nós vamos devolver para o governo. Vai para a conta do Tesouro. Sim. E o governo implanta o programa. É interessante, esses recursos que são devolvidos, vocês chegam a conversar com a executiva onde destinar? Como que é feita o critério de destinação? Não, pelo contrário, nós não criamos de forma alguma a possibilidade de carimbar o recurso. Não, cria-se programas de governo em todas as áreas. O governo estabelece um programa e daí
nós devolvemos os recursos para que esses valores sejam investidos nesses programas. É claro que o deputado, ele trabalha muito na área de atendimento aos prefeitos, ele tem uma ligação com o prefeito. Então ele leva o prefeito até uma secretaria, trabalha a liberação do recurso e o governo libera baseado nesses recursos que a Assembleia devolve. Que é até uma pergunta aqui que chegou nesse sentido, né? Se esse recurso teria como destinar como emenda ou para alguma prefeitura, mas nesse caso é a eu vou dar um exemplo aqui, ó. O início do ano do governo Ratinho, ele queria subsidiar, precisava de recursos para subsidiar a tarifa dos ônibus aqui da capital. Não havia recurso financeiro no Estado naquele momento. O governador nos solicitou, nós tínhamos um saldo em caixa, e devolvemos naquele momento 35 milhões para o governo. Ele repassou para o subsídio do transporte coletivo em Curitiba. É uma contribuição que a Assembleia deu. Senão não teriam condições de subsidiar o transporte coletivo. Na sequência, nós devolvemos mais 10 milhões, que foi uma solicitação do governador também para atender um pleito do Estado. Então, já em janeiro e fevereiro deste ano, nós devolvemos 45 milhões de reais. E vamos devolver, está projetado ainda até o final do ano, mais os valores na ordem de 210 milhões de reais. Então, nós vamos chegar aí a 260 milhões de devolução para o governo. A gente fica com o necessário para a manutenção da estrutura da Assembleia. O restante, a gente devolve para o governo para fazer programas, né, de interesse, né, do Estado, interesse social, na área de saúde, segurança pública, vai para todas as áreas. Tem uma audiência pública relevante, presidente, que é sobre a reabertura da estrada do Colono. Lembrando que essa estrada tem 17,8 quilômetros, ela liga a cidade de Serranópolis do Iguaçu à cidade de Capanema. Poderia comentar sobre esse assunto aí? Olha, com muita propriedade e com muita alegria eu falo sobre esse assunto, porque eu conheço essa história há 40 anos. Essa estrada, ela fica na fronteira Brasil, né? Capanema é fronteira com a Argentina, e tem o Parque Nacional da Argentina, que faz divisa com o Brasil. Lá na Argentina, permite-se estradas parques. Tem a estrada asfaltada e tem a estrada feita com saibro, macadame, que diz. Eu fui conhecer as duas estradas. Como tem estradas parques no mundo inteiro. A própria ligação de Foz do Iguaçu com as cataratas do Iguaçu é uma estrada parque, asfaltada. E essa estrada do Colono é uma estrada que tem história de 50, 60 anos. Transitava-se por ela. Eu mesmo transitei inúmeras vezes por essa estrada, porque eu morei ali na fronteira. E os ambientalistas lá atrás fizeram um movimento pelo fechamento da estrada. Ela tem toda uma tradição e uma história, ela encurta caminhos na ordem de 200 e poucos quilômetros para chegar a Foz do Iguaçu, da fronteira ali do sudoeste do Paraná. E tem todo um movimento pela sua reabertura. E nós realmente trabalhamos nessa linha. Fazer uma estrada parque, onde você permita a convivência do homem com a natureza, com possibilidade de fazer túneis para que os animais que possam circular por baixo, né? Uma estrada totalmente moderna, de padrões internacional, que possa se autorizar isso e fazer, enfim, uma concessão que uma empresa possa explorar, virar uma estrada turística, gerar riqueza, divisas, gerar emprego. É esse o objetivo. Não muda em nada. É uma radicalização em relação a isso. Não se muda em nada. O que se vendem é algo que não se quer, na verdade, que aconteça. Porque também quem vive disso, tem emprego ou vive, né, do fechamento da estrada do Colono, ele depende financeiramente de se manter. E muitas vezes esses são os que vendem uma imagem negativa da estrada do Colono. Pelo contrário, eu conheço isso há 40 e tantos anos. É necessário a abertura dessa estrada, sim,
para a sobrevivência econômica de uma região, dentro de parâmetros que permita conviver o homem e a natureza. Eu acho que aí não há nenhuma dificuldade de nós trabalharmos essa ideia. Legal. Falar um pouco sobre 2020 e a organização do PSDB aqui a nível municipal, né, no estado do Paraná inteiro, vai ter eleições no município. Como que o PSDB está se reorganizando aí? Teve um resultado não muito bom no último ano aí, por conta de toda essa questão aí que nós já conversamos, essa questão da divisão na política, criminalização do político. Principalmente aqui em Curitiba, vocês têm o vice-prefeito, ele veio aqui e falou que pretende continuar a parceria com o Rafael Greca. Qual que é a opinião interna ali dentro do partido? O que vocês estão discutindo? Bom, eu sempre tive a leitura que partido que não entra em campo não marca gol. Eu defendo candidaturas em todos os níveis, para ganhar ou para perder. Agora, eu sou voz, quem sabe, até vencida dentro da estrutura partidária. E claro que tem que respeitar também o nosso Eduardinho Pimentel, que para mim é uma das grandes referências políticas do Paraná, é uma relíquia que nós temos, né? O PSDB tem um futuro brilhante no contexto político do Estado e se, é claro, lá na frente tudo caminhe para a manutenção do seu nome a ser candidato a vice-prefeito, vai depender também do próprio prefeito, né? Porque a conjuntura momentânea, às vezes, ela é muito pontual. Há interesses, né, que possam não atender o interesse do candidato pretendente, o prefeito, porque dá todo um processo de negociação. Mas é claro que, imagino eu, que abrir mão de um nome da imagem como Eduardo seria muito ruim nesse momento. É um jovem promissor e, se for necessário mantê-lo como candidato a vice, é claro que o partido jamais vai criar nenhuma dificuldade para ele poder participar do processo. Mas eu defendo a ideia de candidatura própria. É uma decisão pessoal do Eduardo. E no estado Paraná geral aí, como que vocês estão trabalhando? Vão para a questão de candidatura própria na maioria dos municípios? Como que está essa articulação? Olha, eu confesso que nós estamos encontrando muita dificuldade, não o PSDB. Nessa miscelânea de partidos, há um ditado verdadeiro que se usa muito no interior, que está para a vaca não reconhecer a cria. Nós não temos partidos políticos hoje. É uma verdadeira vergonha. Os partidos servem apenas como siglas de aluguel. Na maioria das eleições que ocorrem no Estado, não há uma identidade. O partido não tem estatutariamente uma regra, porque tem que acomodar. E diante deste momento crítico, que eu até citei, desse processo de fiscalização intensa que se tem em cima do Poder Executivo e dos prefeitos, estamos encontrando dificuldade de achar gente do bem para ser candidato. Porque hoje tudo é motivo para um processo de improbidade e bloqueio de bens. E você fica uma vida inteira, muitas vezes, o teu patrimônio bloqueado, sacrificando família. Então, eu confesso, né, como partido, a gente está encontrando muita dificuldade hoje de procurar gente para disputar processo político. Todo mundo está aterrorizado e isso é ruim para a vida política. Por quê? Porque aqueles que não têm nada agem de forma demagógica, irresponsável, vendem ilusões, a população acaba ganhando espaço. E é o que resta muitas vezes na vida política. Maus gestores, gente que não tem a menor capacidade para comandar um orçamento, porque sobram esses. Infelizmente, é uma crítica que eu estou fazendo aqui, e pode ser até negativa a mim, mas eu não tenho nenhum temor em relação a isso, porque é a realidade que nós estamos vivendo. Há uma dificuldade tremenda hoje de encontrar gente de bem que queira ser candidato. Legal, deputado. Nós estamos encaminhando para o final aí. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa. As portas da TV Transamérica estão abertas e deixo espaço aí final para você fazer aí as suas considerações finais. Muito obrigado.
Eu agradeço a você, Rafael, a TV Transamérica, pela oportunidade. Eu acho que foi uma entrevista muito produtiva, com o tempo necessário para que você possa fazer uma exposição clara daquilo que muitas vezes a opinião pública não tem conhecimento. O ataque ao Poder Legislativo, ele é uma coisa que tem que ser discutida. O Poder Legislativo tem telhado de vidro. Todo mundo se acha no direito de agredir e afrontar. Mas, como eu falei, é o único poder que, na verdade, dá todo o regramento para a vida do país, dos estados e municípios, porque ali é o momento em que, embrionariamente, se constrói as leis, se elaboram as legislações. Então, você tem que ter um colegiado de pessoas qualificadas, né? Eu lamento que a mudança, às vezes, não dá esta condição. Você perde no nível da mudança. Porque, como eu já falei, o eleitor, às vezes, por indignação, vota em qualquer um, como protesto, e perde-se em qualidade. Político hoje não presta. Mas nós temos aí servidores que não prestam, nós temos profissionais de toda a ordem que não prestam, governantes que fazem má gestão, e esse é um processo de mudança permanente. Agora, você tem que sempre olhar também o lado da qualidade, não apenas votar pelo simples fato de votar, ou votar nulo, porque daí você não tem o direito de cobrar. Sabe? Eu acho que o exercício do voto tem que ser usado como uma arma fatal, que tanto pode dar o direito do legislador ou do chefe do executivo a advogar os seus interesses, como pode também soterrá-lo e sepultá-lo através desta arma que o cidadão tem, que é o título de eleitor. Aproveito a oportunidade para agradecê-lo, mandar um abraço a todos os telespectadores que nos acompanham nesse momento. Legal. E agradeço a você, principalmente, que nos acompanhou até agora, e estaremos de volta semana que vem, nesse horário. Um abraço.